Senhor, amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui hoje. Dá um chacoalhão dessa pessoa e fala assim: acorda que Jesus está voltando. E quem estiver dormindo vai ficar. Aleluia. Feche seus olhos, quero fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos a Deus por essa noite, por essa manhã, Senhor, por essa noite, por essa tarde, por esse mês, por esse ano. Pai, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. E eu creio, Deus, que essa manhã não é mais uma manhã comum. É uma manhã onde nós seremos aqui, Deus, despertados e avivados pelo poder da sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero declarar: todo espírito demoníaco seja amarrado agora pelo poder do nome de Jesus. Demônios que vêm confundindo mente, demônios que vêm trazendo confusão, trazendo distorção da palavra de Deus, volte agora. Bruxos que entraram com pensamentos negativos nesse lugar, você está cancelado pelo poder do nome de Jesus. Maior é o poder de Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso nós declaramos, influência de Jezabel seja destronada agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus. Senhor, eu te peço, envie os seus anjos guerreiros essa manhã, para estar conosco aqui, amarrando todo o demônio, potestade e principado que se levantou contra o povo de Deus. Eu declaro em nome de Jesus: por 7 caminhos irão fugir de nós, por 7 caminhos irão retornar de nós, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que nenhuma arma forjada, mesmo que seja pronta sobre as nossas vidas, vai prevalecer por causa do nome santo de Jesus. Você aqui pode colocar a mão sobre a sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro, a minha mente é a mente de Cristo. Vamos, irmão, declare mais forte: eu declaro, a minha mente é a mente de Cristo. E eu anulo agora toda procuração que eu dei para que o diabo influenciasse os meus pensamentos. Pelo poder do nome de Jesus, perca a força agora, em nome de Jesus, amém. Coloque a mão sobre o seu ombro assim, e diga assim: eu declaro todo jugo sobre os meus ombros sejam despedaçados, em nome de Jesus. Todo peso, cansaço, sobrecarga, fardo pesado sobre as minhas costas, setas de palavras contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu chamado, eu profetizo, pelo poder do nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga assim: eu me aproprio de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6:10, sejam ajustados agora sobre a minha vida, em nome de Jesus. Agora liga sua mão e diga assim: obrigado, Espírito Santo, pela sua presença aqui, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar a presença de Deus aqui nesse lugar? Abra comigo a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o verso 1. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora, vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em sua casa? Não tenho nada. Diga comigo: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: toma emprestadas muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Versículo 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas. Diga bem forte: os seus filhos traziam vasilhas. E ela as enchia. Versículo 6.
Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Alguém diga amém pela palavra de Deus? Amém. Quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Vitória, a igreja mais apaixonada que existe por Jesus, amém? Tem alguém com fome de Jesus aqui essa manhã? Você já deu seu brado de vitória essa manhã? Vamos lá, alguém para dar um brado de vitória ao Senhor aqui essa manhã? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje tem um tema muito forte. Eu quero que você prepare o seu espírito. É uma manhã profética de Deus, onde a unção de Deus será derramada sobre a sua vida. Alguém diga amém? Amém? E o tema da mensagem de hoje é: a unção não pode parar. Diga bem forte comigo: a unção não pode parar. Diga para duas pessoas, toca no ombro dela e diga isso: olha, a unção não pode parar. Amém? Essa mensagem Deus me deu essa manhã. Ontem eu fiquei muito feliz porque nós tivemos o Winners. Quem estava no Winners ontem aqui, diga amém. E foi muito legal ver o Ariel pregando, ver a Linda pregando, o presbítero Leandro, aleluia. Uma galera que está vindo com tudo aí para levar Jesus. Eu achei muito legal porque, sabe, na simplicidade do coração deles, não tínhamos aqui centenas de jovens, tinham poucos jovens, mas os que estavam aqui eu tenho certeza que já estão sendo ativados e preparados para a próxima geração. Sabe, eu sei que para alguns parece ser apenas um culto de jovens, mas para nós é uma resposta de que Deus não parou. Sabe, eu não sei qual é a sua preocupação, irmão, mas eu quero que você entenda, Deus não para no meio do caminho, Ele continua a obra até que Ele conclua. Então, sabe, muito obrigado porque Deus nos deu essa oportunidade de abrirmos essa igreja aqui. Muito obrigado porque eu ainda sou um pastor de 34 anos e essa cara de 20, aleluia, sobre a minha vida eu recebo. Mas eu tenho uma preocupação porque daqui a um tempo Judá vai ter 15 anos. Quem será a referência para o Judá? Quem será o pastor que vai colocar a mão na cabeça dele, além de mim, que vai profetizar coisas sobre o meu filho? Quem serão aqueles que continuarão cantando aqui em cima, adorando ao Senhor? Qual é a preocupação que nós temos que ter, irmão? Presta atenção, nada que Deus começa termina em você. Nada que Deus faz é para acabar em você. É para passar por você e atingir a próxima geração. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente é tão egoísta, que a gente só pensa em nós, e pensa que a unção que Deus nos deu é tão poderosa que tem que parar em nós. E não é assim que funciona. Então essa manhã eu tenho uma mensagem de Deus para você que está aqui, que é crente, que ama Jesus, que tem seu chamado no Senhor, que está sentado nessa cadeira preta, nesse dia bonitinho, que domingo, que maravilhoso. Deus manda dizer para você: a unção não pode parar. Quem está comigo aqui essa manhã, diga amém. Então ontem foi uma resposta de Deus, e Deus me deu uma palavra que passou por mim e eu escrevi para Jaslyn. Passou por mim e eu escrevi para ela. Eu olhei e eu falei assim: como é que foi o Winner, Jaslyn? Ela falou assim: foi top, pastor, foi demais. E aí Deus falou através de mim pelo WhatsApp, e quando Deus fala eu não erro o português. E a frase que Deus me deu foi muito forte. Depois que eu escrevi, eu falei: meu Deus, não foi de mim, foi de Deus. Porque Deus disse para mim: quanto mais capacidade eles tiverem, mais pessoas virão. Quanto maior a capacidade, mais pessoas. Quanto maior a capacidade, mais Deus vai levar você a caminhos altos. Quanto maior a sua capacidade de suportar o peso da glória de Deus, mais glória de Deus será derramada sobre a sua vida. Quanto mais capacidade para você suportar a unção de Deus, mais a unção de Deus vai jorrar na sua vida. Quanto mais vasilha estiver, mais o azeite vai descer. Quanto mais a vasilha estiver, mais azeite vai descer. Olhe para quem está perto de você e diga assim: essa manhã eu preciso de uma vasilha emprestada. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas eu quero meditar nessa palavra, porque é um poder de Deus, irmão. Presta atenção, vamos começar pela base. O que é unção? O que é unção? Se você não souber o que é unção, não tem como você desejar algo que você não sabe o que é. Então presta atenção, unção não é um título. Unção não é uma virtuosidade humana. Unção não tem a ver com a sua habilidade humana. Fala comigo: unção é a capacidade que Deus, em parte, comigo. Fala mais uma vez: unção é a capacidade que o Espírito Santo fornece na minha incapacidade. Quem está comigo, diga amém.
Então eu poderia aqui fazer uma palavra, pensar uma palavra normal e pregar para você. Você ia ouvir uma pregação, ia entrar para o seu ouvido, poderia ficar no seu coração ou sair pelo outro. Você ouviu uma palestra, achar legal. Mas há uma diferença quando nós subimos esse altar e usamos a nossa voz, o nosso entendimento, mas tudo isso baseado na unção que Deus derramou sobre as nossas vidas. Então você precisa de unção para se movimentar no reino espiritual. O que faz você se mover no reino espiritual é a unção de Deus. E é exatamente o que o óleo faz em qualquer coisa. Quando uma porta está meio que não fecha, meio que não abre, o que você faz? Você pinga lá um azeite. Você joga lá um WD-40. Não é verdade? O que é isso? É um óleo que coloca, que faz com que a engrenagem funcione fluidamente. Então preste atenção, para que o Espírito Santo de Deus flua sobre você. Quanto mais unção tiver, quanto mais a unção tiver fresca, quanto mais a unção tiver em dia na sua vida, mais as coisas vão fluir no seu coração. Mais a unção vai fluir através de você, mais a palavra vai fluir através de você, mais o louvor vai fluir através de você, mais a sua oração vai fluir através de você. Então não está fluindo porque está faltando unção. Está faltando unção, e a unção só tem um lugar para você buscar. A unção se busca de joelho dobrado para que Deus te pressione e tire de você o Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito que foi o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que ressuscitou Ele dos mortos. É esse poder que faz com que o seu Espírito seja exprimido e solte um óleo precioso, que é o óleo da unção de Deus. Então se você quiser unção, primeiro, irmão, entenda, você vai ter que ser exprimido. Você vai precisar lidar com as pressões, você vai precisar lidar com as ameaças do diabo, você vai precisar lidar com a ameaça de Jezabel, porque Jezabel não pode ver um profeta que já quer tirar a cabeça. O problema é que nós olhamos para Jezabel e achamos que ela é maior que o nosso Deus. Como diz o meu filho, tcharam! Ninguém é maior que Deus. Bom, tem uma unção de Deus na sua vida. Pastor, algumas coisas não estão fluindo na minha vida. Está faltando unção. Então nós precisamos buscar a unção de Deus. E eu quero que você entenda, há dias eu tenho pregado sobre caráter, há dias eu tenho pregado sobre você ser uma pessoa boa, sobre um homem de Deus, e tudo isso é um fundamento, é importante. Só que importante tanto quanto isso é você buscar a unção de Deus, porque não adianta nada nós termos uma igreja bonita, fazermos ação social se não tiver unção. O que faz a diferença quando você faz algo para o Senhor, não é a sua habilidade, mas é essa habilidade encharcada numa unção de Deus, que é o azeite que desce sobre você. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando Deus mostrou essa mensagem, a palavra começou com a mensagem que eu mandei para Jasmine. Veio sobre mim e Deus falou assim: filho, é isso que eu quero que você fale. E Deus começou a me lembrar sobre a história dessa mulher. Porque a Bíblia diz, eu quero que você entenda, irmão, como é sério isso. Eu estou pregando para pessoas sérias de Deus aqui, amém? Estou pregando para pessoas com compromisso com o Senhor aqui, amém? Hoje não é sobre você, hoje é sobre o reino de Deus. Hoje não é sobre as suas lamúrias, amém? Hoje é sobre a obra que Deus está fazendo nessa cidade, amém? Hoje não é sobre o que está faltando no seu banco, hoje é os celeiros que estão prontos, mas está faltando os trabalhadores, amém? Vamos preparar essa igreja para isso. Nós vamos de uma unção fresca. Levanta sua mão direita e diga assim: essa manhã, Jesus, nós precisamos de uma unção fresca. Nós precisamos de uma unção fresca. Irmão, eu profetizo sobre você, o perfume mais cheiroso da sua vida será a unção de Deus. Você consegue sentir o cheiro da unção? Esse é o cheiro da unção, do avivamento de Deus para mim e para você. Alguém diga amém em nome de Jesus. Olha como isso é interessante. Vamos ver o versículo 1. A Bíblia diz assim: certo dia, a viúva de uns membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. E esse versículo ele é suficiente para a gente conversar muitas coisas. E a primeira delas é que essa mulher era uma viúva de um profeta. Fala comigo, essa mulher era viúva de um profeta. Sabe qual é o problema, irmão? Tem gente que é casado que ainda acha que a unção está só com um e não com ele. Não, a unção é do meu marido, não é minha. Não, a unção está com a minha esposa, ela que tem essa unção. Deixa eu ensinar algo para você, meu irmão. Quando você casa do jeito de Deus, amém? Como é o jeito de Deus? Na frente do pastor, no civil, com a aliança no dedo. Não, mas eu estou morando há 30 anos junto. Colocou a aliança no dedo? Não, então não tem unção sobre a sua vida. Deus não trabalha de maneira ilegal, Ele não pode fazer isso. Ele trabalha de maneira legal. Então se você quiser bênçãos no casamento, você precisa entender, tem um caminho para isso.
É o caminho da obediência. Eu vou perante os homens e perante Deus. A moeda de César, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que é César? É o casamento no cartório. Ah, mas eu estou morando junto. Não é casamento, é união civil. É união estável. É paquera. Você não esperava que eu ia falar isso, né? Nem eu. Não sei de onde que veio isso. Nem é paquera é antes. E em Deus é o casamento. Então presta atenção, eu te garanto, irmão, quando você pegar a sua vida e falar assim, eu preciso acertar meu casamento, não dá certo, vem perante Deus, compra uma aliança. Cadê os maridos que estão aqui? Levante sua mão. Se você não tem aliança, não levante, mas se você tem, levante bem alto. Compre a sua aliança, venha perante o seu pastor, que no caso aqui dessa igreja sou Joe, que eu vou fazer a oração que eu mais gosto. Senhor, dá tudo que o casamento tem para esse cara, para ele aprender. Aleluia. Mas presta atenção, quando você casa, o que acontece? A Bíblia diz, deixará o homem, o pai e a mãe, e se tornará um com a sua esposa. Então já não são mais dois, agora são um. O que significa isso? Que você e a sua esposa são um. Uma só carne, uma só pessoa. Por isso que quando você fere essa pessoa que está com você, você está ferindo a você mesmo. Por isso, quando você maltrata essa pessoa que está vivendo com você, você não está maltratando ela, você está se maltratando. Do mesmo jeito, quando você ama, você está se amando. Quem está comigo, diga amém. Então, se somos uma pessoa em Deus, significa o quê? Que a mesma unção que recai sobre um, recai sobre o outro. Sabe, e a unção não tem a ver com status, e não tem a ver com uma liturgia, a unção não tem a ver com uma performance. Por exemplo, você pode ser uma mulher de um pastor, você pode ser mulher de um evangelista, mas não está evangelizando nem pastoreando à frente, mas você está fechado com as portas, orando, intercedendo para o seu esposo, e a unção que está sobre você impulsiona ele para ir mais longe, mais alto e continuar caminhando, amém? Quando você não entende que você também tem a unção sobre a sua vida, você se torna uma viúva pobre. Esse é o problema. Pessoas casadas com homens de Deus, mulheres de Deus, mas agem e vivem como viúvas pobres. O que é a viúva pobre? Sempre depende de alguém para sustento. Sempre depende de alguém para viver. Sempre depende de alguém para romper no Senhor. Irmão, presta atenção, a mesma unção que está sobre o seu cônjuge está sobre você. Pastor, mas não tem unção nele. Então está em você, derrama sobre ele. Coloca a mão sobre ele, marido, você precisa fazer isso, colocar a mão sobre a sua esposa e expulsar os demônios. Aleluia. Ok. Vamos voltar para o verso 1. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha que interessante, essa mulher era uma esposa de um profeta. Ela não sabia o que fazer numa situação de crise, mas ela sabia quem buscar. Então ela chegou para Eliseu e falou assim, Eliseu, o meu marido era um profeta que servia você, ele morreu. E agora eu estou sofrendo uma ameaça. Fala bem forte comigo para você guardar essa chave que Deus nos deu essa manhã. Fala bem forte assim, todas as vezes que eu não enxergo a unção na minha vida, toda ameaça me faz parar. Quantas pessoas que param por ameaças? O que tem ameaçado você? Quais são as ameaças que você tem sofrido? Olha que coisa maluca, irmão, e eu quero que você entenda isso, porque há uma revelação de Deus, que eu nunca ouvi ninguém pregar, nunca vi Deus falar para ninguém, ainda só para a gente aqui essa manhã, amém? Mas Deus abriu os meus olhos para essa palavra de algo poderoso. Presta atenção, eu quero que você guarde isso, talvez ainda não vai fazer sentido, mas guarde isso no seu coração, irmão. Essa passagem não é sobre um azeite, é sobre filhos. Presta atenção nisso. O que o pai profeta que morreu deixou para essa mulher? Porque quando ela vem falar com o profeta fala assim, o que você tem na sua casa? E sabe o que ela fala? Eu não tenho nada. Sabe o que é o problema, irmão? Você ainda não enxergou que na sua casa tem pessoas capazes de sustentar a unção na sua vida. E por isso você não está se comportando do jeito certo. É por isso que você está orando pouco pelos seus filhos. É por isso que você está orando pouco pela próxima geração. Porque você ainda não entendeu que não tem a ver com a unção que está na sua casa, mas quem é capaz de carregar a unção para você. E olha como isso é seríssimo, seríssimo.
Irmão, em nome de Jesus, a minha oração é que toda unção que está nesse lugar e na sua vida, unção para prosperar, unção para abrir negócios, unção para viver prosperidade, que essa unção não pare em você. Há uma geração que está vindo através de você, após você, que precisa ser capacitada para carregar a unção. Então olha que interessante, ela estava ali perante um profeta, e quando ele pergunta o que você tem na sua casa de valor, ela fala, não tenho nada. Eu não tenho nada, exceto um pouco de azeite. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre azeite, irmão, está relacionado à unção. O azeite na Bíblia, ele é símbolo de uma unção que capacita. Sabe, quando o profeta vem, eita Jesus, pode colocar a mão, Vanessa, põe a mão, Vanessa, vamos lá. Igreja, ajuda a igreja. É a próxima geração, aleluia. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e ele precisa colocar algo sobre o próximo rei, ele chama todos os filhos, nenhum deles é o filho que Deus falou, até achar Davi. E quando Davi chega, o que a Bíblia diz em Samuel? Que ele pegou o azeite, colocou sobre um chifre de carneiro e colocou sobre a cabeça de Davi. Todas as vezes que nós falamos sobre azeite, nós estamos falando sobre unção. Então nessa passagem eu quero que você entenda, não é sobre um azeite, mas é sobre uma unção que estava parada. Uma unção de profeta que estava parada na casa de uma mulher, que ainda não tinha entendido qual era o segredo do profeta, qual era o segredo da unção de Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu sei que parece um pouco pesado, pastor, essa hora da manhã, não estou conseguindo entender muito, mas fica tranquilo, irmão, porque você vai sair daqui encharcado da unção de Deus. Então, essa mulher, ela tinha uma unção na casa dela. O azeite naquele tempo não era só para fazer comida, mas ele era usado também em atos proféticos de profetas. Essa mulher, ela estava na casa de um profeta, esposa de um profeta, tinha contato com um profeta, e o símbolo do profético, a coisa que o profeta mais usava, era o azeite. Ela estava perante a unção na frente dela, mas não era capaz de enxergar. Não era capaz de olhar para aquilo e enxergar. Eu posso ter perdido meu marido, mas a unção está em casa. Eu posso ter perdido algo, mas a unção continua na minha casa. Eu posso ter perdido amigos, mas a unção continua na minha casa. Eu posso ter perdido alguma coisa, mas a unção continua sobre a minha vida. Eu posso perder algo, aquilo ou isso, mas a unção vai continuar sobre a minha vida. Eu declaro sobre você que teve perdas na sua vida, você pode ter perdido algo, a fé, a esperança, mas eu profetizo, ainda há unção na sua casa, ainda há unção na sua vida, ainda há um óleo preparado para você, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Enquanto você entender que o azeite não pode parar, que a unção não pode parar, Deus vai dar um jeito de multiplicar essa unção na sua vida. Essa é a minha oração essa manhã, Jesus, que eu seja capaz de multiplicar essa unção, que eu seja capaz de enxergar essa unção, Deus. Ela falou que não tinha nada. E a Bíblia fala sobre duas coisas que ela tinha, aliás, 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. Azeite e 2 filhos. Então, na verdade, não é que ela não tinha nada. Ela ainda tinha filhos. Ela ainda tinha um azeite. Para de olhar pelas coisas que você não tem e achar que o que você não tem define você. E peça para que o Espírito Santo te mostre aquilo que tem maior valor, que está perto de você. Irmão, ela não precisava do azeite, ela precisava dos filhos. Sabe, entenda, irmão, a unção que Deus vai colocar sobre a sua vida nunca será para satisfazer o seu ego, mas é porque Deus vai colocar pessoas perto de você que vão usufruir dessa unção, que serão abençoadas por essa unção. É por isso que quando você entende que essa unção não é para que você seja melhor do que o outro, mas pelo contrário, para que você sirva o outro,
A unção começa a ser jorrada cada vez mais sobre a sua vida. A unção começa a multiplicar sobre a sua casa. E eu quero te dar um spoiler do final dessa mensagem. Essa unção vai trazer prosperidade sobre você. Deus está levantando um novo tipo de cristão. Um cristão vitoriano. Que o que faz prosperar não é sua habilidade, mas a unção que ela carrega. Vou dizer mais uma vez, Deus está desatando nessa igreja, nesse mês de crescimento, nesse mês de março, nesse domingo que você resolveu vir para a igreja cedo, você faz parte disso, porque Deus está desatando sobre esse lugar, o que vai trazer prosperidade sobrenatural sobre a sua vida, não é a sua habilidade, nem a sua virtuosidade, mas é a unção que está sobre a sua cabeça. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus, diga eu recebo, em nome de Jesus. Então, quero que você entenda, quanto mais ungido, mais próspero, quanto mais ungido, mais próspero, quanto mais ungido, mais próspero, e eu desafio você a ser mais ungido do que eu nessa igreja, porque eu quero andar em prosperidade, mas a minha prosperidade virá por causa da unção que está sobre mim. Ele está comigo, diga amém, chacoalhe alguém perto de você e fala assim, acho bom você acelerar o passo, senão eu vou roubar sua vasilha. Aleluia! Glória a Deus. Ela perdeu tudo, mas ela, na verdade, tudo que ela precisava estava lá, ela não tinha perdido. Eu não sei porque eu estou lendo aqui, não tem nada que eu estou falando. Aonde eu me perdi, Senhor? Aí sabe o que acontece? Ela está perante uma palavra de um profeta. Olha para alguém que está perto de você, me ajuda a pregar essa manhã, diga assim, o que você faz quando você está de frente com uma palavra profética? Irmão, aprenda isso essa manhã, o Espírito Santo quer nos ensinar aqui. Toda palavra profética requer de nós uma atitude. Guarda essa chave porque isso vai mudar a sua vida. Toda palavra profética requer de nós uma atitude. Com essas pessoas cheias de palavras proféticas, mas estão todas engavetadas, porque o que está faltando é atitude. O que você faz quando uma palavra é liberada sobre você? Bom, eu estou em casa, você pastor. O que você fez com a palavra de crescimento liberada sobre esse mês? Como é que você caminhou com essa palavra? Eu descobri esse segredo, irmão. Eu conto isso direto, Quarta Flow. Quem já veio no Quarta Flow? Já veio no Quarta Flow, quarta-feira? O Quarta Flow, ele é fruto de uma palavra liberada pelo apóstolo Samuel para o nosso ano. 2021, a palavra foi, esse é o ano do fluir do Espírito Santo. Nós pegamos essa palavra, estudamos a palavra, estudamos sobre os dons, e nasceu o Quarta do Fluir, o Quarta Flow, que começou por uma oração, um culto de oração na pandemia, sem ninguém na igreja, e começou a crescer culto após culto, e toda quarta-feira milagres e sinais são vistos nessa igreja. Por quê? Porque nós nos movemos com atitude de frente a uma palavra que foi liberada. Então, se Deus está falando para você, é mês de crescimento, olha para a sua vida e vê quais são as áreas que você precisa crescer, quais são as áreas que ainda está pequeno, qual é o nível que você quer chegar em Deus, e começa a caminhar debaixo da palavra. Eu quero crescer profissionalmente, pastor, então começa a caminhar, esse é o mês de crescimento, vou começar a caminhar, o que eu posso fazer para crescer, onde eu posso pesquisar as coisas, quais são os contatos que eu posso fazer, qual é o network que eu posso alcançar, para que eu cresça profissionalmente, faça alguma coisa, porque a palavra já foi liberada. Então não adianta você ter uma palavra que Deus falou para a mulher através do profeta, vai lá e pega o azeite, busca as vasilhas e enche o azeite, que quanto mais azeite tiver, mais prosperidade vai vir. Se ela chegasse em casa, quieta, cabisbaixa, não, Deus deu uma palavra de um azeite, mas eu vou ver o tempo de Deus, ela ia morrer, irmão, e o problema não é essa mulher morrer, o problema é que 2 filhos que serão os próximos profetas estavam morrendo. Porque filho de profeta, nessa época, se tornaria um profeta, era de pai para filho, porque é assim que Deus faz, a unção que está na sua vida, precisa ser passada para alguém, então cuida dela, valoriza ela,
Há uma geração que precisa pegar o bastão, irmão, para correr mais longe. Por isso que eu falei ontem, eu fiquei tão feliz que eu postei no meu Instagram e escrevi tudo errado. Porque eu vi essa galera, eu vi o Ariel chegar nessa igreja há 2 anos atrás, dos Estados Unidos, com um brinco na orelha, parecendo o Justin Bieber. Eu vi a Júlia sozinha nessa igreja, chorando, porque o namorado estava lá fora, nos Estados Unidos. Um namoro que não começou com Deus, um namoro que começou no mundo, longe de Jesus, começou errado. E sabe o que aconteceu quando o Ariel veio para a igreja, irmão? Presta atenção, vou expor ele aqui na frente de todo mundo, para dar mais responsabilidade para ele ainda. Quando ele fez o DIP, ele entendeu que em Deus a aliança para o casamento é sério. Sabe qual foi a atitude dele? Pastor, a partir de hoje eu não faço mais relações com a minha namorada, só depois do casamento. Então Deus está preparando uma geração. Deus trouxe Ariel lá de longe, trouxe a Júlia, trouxe Jazen, trouxe o Leandro. Quem olha o Leandro nessa mesa, fala assim, segurei que esse apareceu, puxa saco do pastor. Mas liga a igreja inteira sozinho e desliga a igreja inteira sozinho, e se deixar ele prega e desprega, e prega e desprega. Ele só não canta porque o estilo musical dele é muito antigo. Ele começa a fazer as coisas aqui e começa a cantar. Avo mais que a neve. Eu não sei se ele é o R.R. Soares, mas eu preciso que você entenda, Deus está preparando uma próxima geração. É por isso que nesse mês de crescimento, nós tivemos aqui nessa igreja já, nesse altar, Linda e Leonardo, 2 pessoas que são jovens, mas Deus já separou para ser pastores. Por quê? Porque existe uma geração clamando, o seu filho está clamando. Na igreja Vitória não tem nada para adolescente. Aguarde e verás o maior evento de adolescente dessa cidade. O Winners vai ser uma revolução nessa cidade. O Winners vai ser uma revolução nessa cidade, porque há uma unção de Deus liberada sobre essa igreja. Quem está comigo, diga amém. Então isso mostra o quê? Que Deus está continuando algo. Deus está continuando algo. Não tem unção só quando o pastor Eberson prega. Tem unção também quando o Leandro está aqui em cima pregando sobre a oferta. Irmão, o Leandro pregou sobre a oferta, no outro dia ele foi promovido de novo. Ele já tinha sido promovido, sabe o que ele mandou para mim, pastor? Eu estou vivendo todas as palavras do mês. Mas é que ele fala diferente de você, pastor. Ninguém é igual, irmão. O problema é que você, perante uma palavra, se fecha. Há uma unção de Deus nesse lugar, que não é individual de uma pessoa, não está restrita a um homem. É uma unção que cai sobre a cabeça, e depois vai para a barba, e depois para todo o corpo. E eu não sou o cabeça da igreja, o cabeça é Jesus Cristo. Então se cai sobre ele, significa que todos nós estamos submersos a essa unção que está em Jesus Cristo. Sabe o que significa Cristo? Ungido. Ele é ungido de Deus, Ele é ungido de Deus, e se Ele é o cabeça da igreja e foi ungido, significa que nós podemos caminhar nessa cidade. Nós compramos a mesma coisa, mas o nosso dinheiro é cheio de unção. Nós fazemos as mesmas coisas, vamos nos mesmos lugares que muita gente, mas quando a gente chega, o ambiente muda. Quando a gente chega, tudo transforma. Quando a gente chega, algo diferente. O que é isso? A unção de Deus que foi derramada sobre nós. É a mesma picanha, mas a minha é mais gostosa. É um casamento como qualquer outro, mas o dele inspira. Por quê? Porque é um casamento de unção. Filhos ungidos. Irmão, quem está entendendo que eu estou pregando aqui essa manhã? Sabe, Deus, Ele é poderoso, porque se fosse o Eberson pregando, eu não sabia que eu ia pregar. Mas é porque Ele está fazendo. Crie expectativas, porque todos os cultos que você vier, uma nova chave será virada no seu coração. Sabe por quê? Porque enquanto tiver vasilha, o azeite vai estar sendo derramado. Nosso desafio é lidar com o contentamento. Essa unção tá bom, pastor, é só para isso, tá bom só esse tanto de vasilha. Pessoas que são acomodadas com o que têm e esquecem de olhar o resto. Quero que você olhe nesse versículo comigo. Versículo... Vê o 3, Linda, por favor. Eliseu disse: tome emprestadas muitas
vasilhas. Fala bem forte comigo, muitas vasilhas. Quantas conseguir? Quantas conseguir? Então, em nome de Jesus, pare de limitar Deus. Pare de colocar limites no Deus que colocou limite no mundo, nas águas. Ninguém pode limitar o agir de Deus. Queria que você me imitasse nisso, irmão. Toda vez que eu venho para a igreja, eu falo, Senhor, qual é o Alshebaraçaracará que vai cair hoje na nossa vida? Qual é o manifesto da glória de Deus hoje, Senhor? Qual será o de hoje? Qual será a pessoa que vai sair desse culto transformá-la, Jesus? Não pensa que vai ser uma escola dominical para a gente só ler sobre Jesus. Para isso tem um Deep, Next. Todas as vezes que nós ligarmos as luzes desse altar, arrumarmos as cadeiras, e ligarmos as nossas luzes interiores aqui para cantar para Jesus e adorar Ele, é porque nós queremos um azeite novo sobre nós, uma unção fresca sobre a nossa vida. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. E aqui está um segredo de Deus para mim e para você. Porque se seu filho não vê você derramar o azeite na sua casa com portas fechadas, não adianta querer derramar na frente de todo mundo. A unção que Deus quer derramar sobre a sua vida, irmão, primeiro precisa tocar quem é da sua casa. E aqui está o desafio. Porque quando a gente está em casa, a gente não tem nada a ver com o que a gente é na igreja. Estou mentindo? Olha para quem está perto de você e fala assim, está vendo que o pastor sabe? Em casa a gente fica com uma roupa diferente. Se eu tirasse foto de você quando acorda, cabelo como fica, camisa do político, está amarrado. Mas quando a gente está em casa, a gente tem menos paciência. Detiozinho veio? Oi, Sula, tudo bem? Tudo bem, sou. Alguém chamou o Detiozinho para mim, para ele fazer um fundinho. Quando a gente está em casa, é o maior desafio de sermos ungidos. Ser a mulher ungida de Deus, que olha o marido fazendo tudo errado, e a mulher pensa assim, eu falei ontem para ele, e hoje ele está fazendo tudo ao contrário. Quer uma notícia boa? Amanhã ele vai fazer de novo, porque o homem é cabeça dura, está amarrado em nome de Deus a nossa vida, amém? Mas o desafio é de, em casa, os nossos filhos olharem para nós e verem o nosso zelo com a unção de Deus, de pegar o azeite e colocar em vasilhas. Pegar o azeite e colocar em vasilhas. Irmãos, os maiores milagres que você tem que experimentar precisam ser perante quem está na sua casa. Aqueles filhos de profeta também estavam órfãos. Eram dois filhos, a Bíblia não diz a idade deles, mas deviam ser já adolescentes, que tinham perdido o pai, um profeta, amigo de Eliseu. Imagina como essas crianças cresceram, e agora eles estão perante uma mãe desequilibrada, viúva e pobre. Ela estava pobre, porque ela ainda não tinha percebido que o maior valor que ela tinha não era um azeite, mas eram os filhos que o profeta deixou para ela. Muito maior do que a unção. Se tem alguma unção sobre a minha vida, não é por meu mérito,
Mas muito mais valioso que a unção que eu carrego são os filhos que eu tenho. Porque a Bíblia diz que a mulher tinha um azeite, mas quem buscou as vasilhas foram os filhos. Então pensa, Deus é um Deus de família, irmão. Sabe, Deus chega e fala assim: olha, eu vou multiplicar o azeite, vocês só precisam trabalhar em família. Seus filhos precisam ver que vale a pena buscar vasilhas, porque quanto mais vasilhas eles buscam, mais o azeite desce. A Bíblia não diz, mas eu vejo a empolgação dessas crianças, correndo atrás de vasilhas. Estavam prestes a morrer, estavam pobres, e é difícil sustentar a unção nesse altar, uma unção nova aqui. Eu quero que você entenda isso. É em família. Eu posso ter uma unção maravilhosa como pastor, mas quem busca vasilha é você. Quanto mais vasilha você buscar, mais a unção que está sobre a minha vida vai fluir sobre você, sobre os seus filhos. As vasilhas são pessoas. Sabe, o profeta não disse vai comprar vasilhas no mercado, vai achar vasilhas perdidas, mas vai no vizinho, vai no amigo, porque é relacionamento. Há uma unção de Deus caindo sobre esse lugar, e a pergunta é: você, qual foi a vasilha que você convidou para vir aqui hoje e receber também essa unção? Qual foi a vasilha que você tem orado para que venha para a igreja receber essa unção? Então essas crianças, elas iam buscar as vasilhas, elas iam e voltavam, e quanto mais elas traziam, mais azeite tinha. É uma resposta para essa geração, minha e sua, que o esforço vale a pena. Por isso, essa manhã eu quero convidar você que precisa dessa unção sobre você, porque a visão que eu tive enquanto orava e essa mensagem vinha sobre o meu coração é que todos nós estaremos aqui na frente de joelhos adorando Jesus. Você está disposto a ser uma vasilha nas mãos de Jesus hoje? Quanto mais vasilha tiver, mais a unção vai jorrar. Quanto mais fome você tiver, mais Deus vai te encher. Quanto mais amor você tiver por almas, mais pessoas vão aparecer para você amar. E sabe o que é o segredo, irmão? É que a Bíblia diz que esse milagre de multiplicação de azeite calou a boca de toda ameaça, acabou com toda miséria, aquilo que ameaçava o futuro da geração de profetas, a voz que ameaçava matar os próximos profetas, se calou, por causa de um milagre que aconteceu em portas fechadas, em um trabalho de família. Aqui as portas estão fechadas, nós estamos em família, mas quero te dizer, amanhã nós iremos buscar novas vasilhas, terça-feira nós vamos buscar novas vasilhas, e quarta-feira nós estaremos aqui, e essas vasilhas que virão, que são pessoas, serão cheias e cheias, e quanto mais nós tivermos pessoas, mais elas serão cheias, até que não caiba mais nesse lugar, até que não caiba mais em lugar nenhum, até chegar o dia que todos nós estaremos com Ele, que é o Cristo ungido de Deus. Não é à toa que será uma mesa de banquete, porque seremos todas vasilhas, cheias da unção de Deus.
Por isso quero te convidar para você vir aqui na frente. E nós vamos amar Jesus aqui. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e pedir: Jesus, nós queremos uma nova unção sobre nós. Se o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu. O que faz nós libertarmos cativos e colocarmos em liberdade os oprimidos é uma unção que vem de Deus sobre nós.